Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. O relato que vou contar agora se passou em uma pacata paróquia de São Pedro. Gregório, um padre de 25 anos, irradiava serenidade. Seus olhos gentis e seu tom suave ofereciam um refúgio para aqueles em busca de conforto espiritual. Com uma habilidade quase mística, ele conseguia trazer esperança e paz aos aflitos, seu desejo de ajudar os outros sendo a força motriz de sua vida. No entanto, nos bastidores da paróquia, Gregório carregava um segredo oculto. Em uma pequena sala oculta sob a sacristia, ele se dedicava a práticas de feitiçaria e bruxaria, acreditando que esses rituais eram necessários para proteger sua comunidade de ameaças malignas. A elegância de Eveline contrastava fortemente com o ambiente rural da paróquia. Com seus cabelos escuros e vestidos sofisticados, ela parecia uma pessoa de outro mundo entre os paroquianos. Movida por comentários sobre comportamentos estranhos, Eveline decidiu se infiltrar discretamente na igreja. Em um domingo nublado, enquanto a maioria dos fiéis se dispersava, ela explorou a sacristia e encontrou uma porta escondida. Descendo por uma escada secreta, seus olhos arregalaram ao encontrar uma sala repleta de livros, animais mortos, fórmulas e símbolos de feitiçaria. O ambiente estava carregado de uma energia maligna. Eveline, alarmada, percebeu que Gregório estava envolvido em práticas de feitiçaria que poderiam representar um perigo real para a comunidade. No dia seguinte, Eveline confrontou Gregório com uma frieza calculista. Ela encontrou o padre em sua sala de estudos, o ambiente ainda impregnado com o cheiro de incenso. "Padre Gregório, o que está acontecendo aqui?" Eveline perguntou, sua voz baixa e falhando. Gregório, surpreso e visivelmente angustiado, tentou justificar suas ações. "Eu faço isso para proteger a nossa comunidade de forças que não podemos controlar, Eveline. Acredito que essas práticas são necessárias para nosso bem-estar." Eveline, com o olhar cheio de ceticismo, respondeu: "Você está colocando todos em risco com suas crenças perigosas. Como pode justificar isso?" O confronto foi intenso, revelando a complexidade da situação e a profunda inquietação de Eveline diante do potencial caos. Eveline se retirou da igreja com uma mente tumultuada. As palavras de Gregório ressoavam em seus pensamentos enquanto ela ponderava sobre os riscos envolvidos. Revelar as práticas de feitiçaria poderia causar um pânico devastador e desestabilizar a comunidade, enquanto ignorar o problema deixava a paróquia vulnerável. A possibilidade de Gregório realmente estar tentando proteger a comunidade acrescentava uma camada de complexidade ao dilema. Eveline se viu em um impasse moral, debatendo entre agir rapidamente para expor o que descobrira ou investigar mais a fundo para entender melhor a verdade por trás das práticas de Gregório. Após uma noite de reflexão, Eveline decidiu adotar uma abordagem mais cautelosa. Ela compreendeu que precisava de mais informações para tomar uma decisão informada. Assim, começou a observar Gregório de perto, planejando maneiras de descobrir mais sobre suas intenções e as práticas de feitiçaria que ele realizava. Eveline sabia que agir precipitadamente poderia resultar em consequências irreversíveis. Sua vigilância meticulosa se concentrou em entender os rituais de Gregório, sem provocar o pânico e terror na comunidade ou comprometer sua própria posição. As semanas seguintes foram de tensão crescente, enquanto Eveline continuava sua investigação. Gregório, percebendo que alguém estava monitorando suas atividades, se tornava cada vez mais cauteloso. Eveline, com uma estratégia bem elaborada, conseguiu descobrir que Gregório estava, de fato, realizando feitiçaria com a intenção de proteger a paróquia de uma entidade demoníaca
que ele acreditava estar ameaçando a comunidade. Com essa nova perspectiva, Eveline percebeu que, embora as práticas de Gregório fossem não convencionais, suas intenções eram de fato protetoras. Ela optou por se aproximar de Gregório em um ato de colaboração inesperado, sugerindo uma abordagem mais segura e controlada para lidar com as ameaças percebidas. Ambos concordaram em trabalhar juntos para proteger a comunidade, mas com uma nova abordagem que combinava o conhecimento oculto de Gregório com os princípios estabelecidos da Igreja. Eveline, agora com uma nova compreensão da situação, conseguiu reconciliar suas ambições com a segurança da comunidade. A história culminou em uma aliança improvável, onde o equilíbrio entre proteção e transparência foi restaurado, e a paróquia de São Pedro encontrou uma nova forma de enfrentar os desafios que se aproximavam. Há 2 anos que trabalho como vigia em uma faculdade em uma cidade do Paraná. Muitos anos atrás, onde hoje está localizada a faculdade, era um cemitério indígena, onde foram enterrados muitos corpos antes de ser transformado em um campo de futebol. Os mais antigos relatam que pelo menos 4 pessoas foram assassinadas lá. Quando comecei a trabalhar, os vigias mais antigos contaram que sempre houve atividades paranormais em nosso local de trabalho. No início, duvidei, mas com o tempo, o que acontecia tornou-se mais evidente. Em alguns dias, eu sentia o cheiro de cigarro na porta da guarita. No entanto, como sou o único que trabalha lá e não fumo, isso parecia estranho. Havia também o odor de pânico, ou até mesmo perfume, apesar da guarita estar a uma distância de 20 a 30 metros da recepção da faculdade. Certo dia, ao fazer a ronda em um domingo, senti um forte cheiro de perfume ao meu lado, embora estivesse sozinho, já que a faculdade estava fechada. Tudo ficou arrepiante quando, ao chegar à porta do RH, um vulto preto passou em direção à sala de reuniões dos professores. Fiquei perplexo, pois não havia funcionários naquela hora, e ninguém mais deveria estar lá, pois a porta estava trancada com chave e sistema de digitais, acessível apenas a professores e funcionários. Conversei com um funcionário que relatou ter visto um homem de preto na mesma semana, indo em direção à lanchonete. Quando ele tentou encontrá-lo, o homem desapareceu, mas o frio intenso permaneceu, confirmando o relato. Chamou nossa atenção o fato de que ao lado da faculdade há um colégio, e os vigias dizem que não fazem rondas após a meia-noite atrás do colégio, onde há um parque infantil assombrado por uma criança. Cerca de 3 meses atrás, durante um turno extra, ouvimos um balanço fazendo barulho no colégio ao lado. O som, que arrepiava a todos, nos levou a investigar. Ao alcançarmos um ponto onde poderíamos ver o balanço, percebemos uma criança de vestido branco, entre 6 e 9 anos, com cabelos sujos até os ombros, de costas para nós. Quando ela virou o rosto, estava borrado. Assustados, descemos correndo do barranco e descobrimos que essa criança havia sido morta no matagal atrás do colégio. Há um mês, na guarita, por volta da 1h30 da manhã, nosso colega tático relatou ter ouvido o balanço como se alguém estivesse brincando. Entrou na guarita e, enquanto conversávamos, ouvimos um estralo alto no vidro. A mesma menina que vimos no balanço estava ao lado da guarita. Ao sairmos, não havia ninguém, mas, nas câmeras de segurança, ela parecia escalar o portão. Uma cena digna de um filme de terror. Ao chegarmos ao portão, não havia sinal dela, mas o medo persistia. Começamos a sentir mal-estar e decidimos voltar para a guarita. As câmeras de segurança começaram a oscilar. Então, sem saber com o que estávamos lidando, fechamos a porta da guarita, trancamos e começamos a ouvir passos do lado de fora, com o trinco da porta se mexendo. Começamos a orar e isso continuou até as 3h30 da manhã. Após esse episódio, nosso colega tático pediu demissão e todos os táticos subsequentes não permanecem mais de 1 mês devido às experiências assustadoras na faculdade. A casa do número 96 daquela antiga Rua 9 era conhecida como a Casa da Dona Geralda, que ficava num terreno irregular com grandes pedras, com cerca de 20 metros de frente por 40 metros de fundos.
A casa foi construída à direita e ao centro do terreno, com telhado colonial, quarto principal com janela de frente para a rua, ao lado da sala de visitas que tinha acesso por uma pequena varanda. O corredor de acesso principal dava para um quarto aos fundos, um banheiro principal no meio do corredor e ao fundo à esquerda. Uma ampla cozinha com fogão a lenha, piso de cimento queimado tipo vermelhão, com portas para a lavanderia, onde ficavam mais um pequeno banheiro externo, poço de água à manivela, barracão do tanque e uma pequena despensa. Apesar de muito simples, era um padrão arquitetosé clássico na época, para casas das vilas de imigrantes europeus. Com exceção de uma pequena horta e algumas árvores frutíferas no quintal dos fundos, havia um campinho de futebol, possivelmente o mais antigo da vila, onde os filhos de Dona Geralda e os meninos da Rua 9 jogavam futebol e taco. Quem passava de frente com a de Dona Geralda facilmente visualizava a pintura feita com cal e corante amarelo, caiação, coloração típica das casas de periferia dos operários na primeira metade do século XX. A casa foi construída com um recuo de aproximadamente 5 metros da rua, na parte mais alta do terreno, o que facilitava em muito sua visualização. Em 1967, ainda na meia-idade, veio a falecer de causas naturais o Sr. José, e como os filhos já eram casados, Dona Geralda se recusou a deixar a casa, preferindo ficar morando nela sozinha. No dia a dia, os vizinhos relatam que era muito difícil ver Dona Geralda do lado de fora da casa, permanecendo isolada a maior parte do tempo na cozinha e na parte de trás da casa. Às vezes, ela era vista na varanda com uma caneca de café e um cachimbo com o qual pitava fumo de corda. Os poucos visitantes relatam que ela sempre mantinha uma vela acesa sobre um pires ao lado de um copo com água, logo acima da pia da cozinha, onde podia-se observar a imagem de um santo instalada na parede por um suporte de madeira. Além da aparência envelhecida, a casa de Dona Geralda ainda possuía outra característica que destoava dos padrões. Todas as portas eram de estilo almofadado, pintado na cor verde abacate, com tinta à base de óleo e já bastante desgastadas pelo tempo. Curiosamente, todas as portas abriam da direita para a esquerda para dentro, inclusive as portas internas. Dona Geralda não viveu muito tempo na solidão de sua casa, em tese. Isso porque veio a falecer cerca de 1 ano e meio após a partida do Sr. José. Os filhos herdeiros resolveram alugá-la mobiliada mesmo, retirando da casa apenas os objetos pessoais dos pais como forma de recordação. Para promover a locação do imóvel, entregaram a tarefa a um antigo guarda-livros da região que também mantinha uma imobiliária em seu escritório. Pois bem, já com a placa de aluga-se, o que se observou nos meses que se seguiram é que poucas pessoas se interessavam pela casa, e apesar da demanda na região e do aluguel relativamente barato, poucas retornavam à imobiliária após visitar a casa. Foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir os relatos de que a casa era assombrada, pois quando era visitada por interessados, alguns diziam que havia gente andando pela casa, encontravam a vela acesa em cima da pia e um aroma de café, como se alguém tivesse acabado de passá-lo, e cheiro de fumo de corda. Após quase 1 ano sem ocupação, um jovem casal se interessou pelo imóvel e pediu ao guarda-livros para visitar a casa para conhecê-la melhor internamente, para efetivarem a locação. Naquele dia, como o guarda-livros estava muito ocupado, entregou as chaves da casa ao jovem casal para que eles pudessem abri-la e examinar os cômodos por dentro. O casal ficou certo tempo dentro da casa e, na sequência, foram devolver as chaves na imobiliária, tomados por certo sentimento de frustração. Questionados pelo guarda-livros sobre o que acharam da casa, não hesitaram em dizer que, apesar dela ser muito antiga, gostaram das acomodações e que as condições de locação estavam bem dentro daquilo que eles desejavam. Mas, infelizmente, não poderiam esperar a proprietária se mudar, porque necessitavam se transferir rápido para a região por questões profissionais, e salientaram que ficaram bastante decepcionados quando a proprietária disse que gostava muito daquela casa e que não iria embora logo. Foi então que o guarda-livros indagou: "Mas que proprietária?
A casa já está desocupada há meses. O homem do casal então respondeu: Não é possível. Deve haver algum engano. Na casa que fomos visitar, estava uma senhora que nos disse que mora lá desde 1928 com sua família e que não gostaria de sair da casa para morar noutro lugar. Com ar de espanto, o guarda-livros perguntou: Mas quem é essa senhora e o que ela estava fazendo lá? Ora, a proprietária da casa, ela nos recebeu muito bem e nos mostrou todos os cômodos da casa. E foi muito simpática, até nos ofereceu um café, mas dissemos que tínhamos que voltar logo e não poderíamos esperar. Então, em tom um pouco sério, o guarda-livros assim disse: Isso só pode ser uma brincadeira. Eu sou um homem sério e muito ocupado. Se vocês não gostaram da casa, tudo bem, mas não precisam inventar este tipo de desculpas. Outra: a casa está desocupada de pessoas e Dona Geralda já faleceu há mais de 1 ano. Como vocês podem vir aqui e inventar uma história dessa? O casal pediu desculpas, mas disse que iriam procurar outra casa que estivesse desocupada e foram embora. Não sabemos se o guarda-livros foi à casa verificar o que estava de fato acontecendo ou quem realmente recebeu o jovem casal naquela tarde. Entretanto, sabe-se que a casa jamais foi alugada e ninguém voltou a morar lá. Algum tempo depois, os filhos de Dona Geralda resolveram vender a casa que foi demolida e hoje no seu lugar funciona um entreposto de carga de uma transportadora. Quando eu estava no ensino médio, passei a noite na casa do meu amigo com outro amigo. Então éramos 3. Minha amiga que estava hospedando a festa do pijama, Nicole, perguntou se queríamos brincar com um tabuleiro Ouija. Eu nunca tinha ouvido falar deles e não tinha ideia do que era. Mas como sempre, fiquei empolgado para experimentá-lo, pois estava sempre interessado em novas experiências. Nicole trouxe o quadro e me explicou, me dizendo que entrou em contato com o mundo espiritual e me mostrou o que fazer. Minha avó havia falecido recentemente, então meu interesse foi despertado. Nicole, Elizabeth e eu nos sentamos no chão da sala escura de Nicole, em frente a uma lareira, emitindo uma luz quente e bruxuleante. Colocamos os dedos na prancheta, o ponteiro, e começamos a fazer perguntas, primeiro tentando entrar em contato com minha avó. Minha avó não respondeu, mas um espírito chamado Edgar começou a se comunicar conosco. Começou devagar no início, fazendo perguntas de sim ou não. Então ficou super assustador. Edgar revelou que era um assassino, mas não deu detalhes específicos. Então ele ameaçou nos matar. O fogo da lareira se acendeu, apesar de não haver corrente de ar na sala. Então, uma lâmpada desligada começou a piscar. Gritamos em uníssono enquanto atiramos a prancha e corremos escada acima para a segurança do quarto bem iluminado de Nicole. Eu sempre mantinha um copo grande de água gelada ao lado da minha cama à noite. De alguma forma, a xícara tinha sido derrubada da mesa de cabeceira e caída na cama, o que me chocou ao acordar. O estranho é que minha cama de casal estava encostada na parede de um lado, o lado oposto ao criado mudo. Quando a água derramou, ela derramou do lado da parede, não do lado da mesa de cabeceira onde estava, o que deveria ter sido impossível. Eu era filha única, e meus pais estavam dormindo quando aconteceu. Então ninguém mais poderia ter derramado a água gelada na cama. Na época, achei que era minha avó me protegendo. No entanto, como adulto, não acredito que houvesse um espírito real, pois os tabuleiros Ouija foram desmascarados pela ciência. Mas na época, era real para mim, e ainda não há uma explicação de como a água caiu na cama do lado da parede. Olá, meu nome é Grisha Makarov, tenho 23 anos e faço tudo o que uma jovem comum faz. Trabalho, estudo, saio. Como pessoa tenho meus hobbies. Gosto de ler, gosto de cuidar de pássaros e tomar sol. Mas existe algo que eu faço que não é nada comum. Alguns julgam até assustador. Mas é um trabalho nobre. Eu já falo mais disso daqui a pouco. É que eu sou uma exorcista. Sim, um dos meus trabalhos é expulsar espíritos malignos. Eu tenho esse dom desde criança. Nunca tive medo dessas criaturas, mas jamais as subestimei ou tratei com desdém.
porque estes demônios são mais antigos e poderosos do que a humanidade. Você já imaginou o que é uma criatura viver milênios e não morrer? Quanto conhecimento acumulado ela tem em todas as áreas das ciências humanas? Você já imaginou uma criatura que conviveu com o próprio Deus, que teve acesso a conhecimentos além do que a humanidade concebe? Por isso que eu jamais os subestimo. Eu descobri meu dom quando era criança. Foi um pouco traumático, mas depois que entendi a magnitude de minhas habilidades e experiências, eu fiquei mais tranquila. Na adolescência, eu considerei este dom como uma das coisas mais legais que me aconteceu. Quando entrei na juventude, aflorou em mim um forte senso de dever. O meu dom funciona da seguinte forma: se eu fizer uma oração consagrando um crucifixo para Deus, ele é capaz de aterrorizar os espíritos imundos. Se eu pegar um copo da torneira, água comum que nem ao menos foi filtrada, e a consagrar, o líquido queima a pele das criaturas como ácido queima a pele humana. Se eu chegar e me aproximar das criaturas, elas ficam paralisadas e eu as toco. Elas se desmancham. Você deve imaginar que lá no inferno eu simplesmente não devo ser muito querida. Eu não frequento o catolicismo, nem pratico o cristianismo. Da forma tradicional eu nasci com esse dom. Ainda não sei porquê. Existem duas modalidades de exorcismo. A primeira, que é mais fácil, é quando a criatura maligna está em seu próprio corpo. Eu apenas a destruo. Posso dizer com modéstia que já vivenciei batalhas espetaculares. A segunda modalidade é a mais difícil. Se trata de quando o espírito maligno possuiu outro corpo. Pode ser o corpo de um ser humano ou animal. A minha preocupação é dupla: destruir aquela criatura e preservar a vida de quem foi possuído. É de dar pena o estado das pessoas que são possuídas por essas criaturas. Quanto eu dou fim ao espírito mau, é muito gratificante ver a pessoa livre, sorrindo para mim por estar liberta. Nem sempre eu consigo destruir a criatura, apenas expulsar, mas eu torço para ter um segundo encontro com aquele ser infernal em um beco escuro e o destruir. Eu sou uma exorcista, mas também uma pessoa normal, uma jovem normal. E acreditem, eu temo outras coisas que não são os demônios.